Olá, pessoal. Vamos aí, nossa primeira aula na volta dessa pandemia, pessoal do terceiros que estão aí com o Enem aí na porta, com toda a vida aí pela frente, a vida estudantil. Então nós vamos começar com essa aula, vamos tentar fazer as aulas da melhor maneira possível para vocês. Então vamos lá, nós vamos ver a Revolução Russa, a primeira parte, porque eu dividi essa matéria em duas partes, porque ela é extensa e ela é muito importante para vocês. Isso geralmente cai bastante em vestibular, cai em prova do Enem e alterou um pouquinho a rotina do mundo, como o mundo encara, capitalismo, socialismo e comunismo. Então vamos lá, Revolução Russa, primeira parte. Estamos na Rússia. A Rússia era um território mais extenso da Europa, com 80% da população formada por camponeses, abrigando culturas diversas, muitas inimigas entre si. O negócio é o seguinte: a Rússia, até hoje, em extensão, é o maior país do mundo. Naquela época, que nós estamos falando no início do século XX, a Rússia era um país que 80% da população vivia nos campos. E só 20% da população tinha empregos, assim, podemos dizer, emprego que pagasse um salário bom. Porque o capitalismo foi. Os russos demoraram muito para entrar nesse mundo do capitalismo, de venda, compra, ter lucro, investir. Então, era um país completamente agrário e era uma monarquia. Monarquia. Então, quem mandava ali na Rússia era uma monarquia czarista. Então, tinha o czar. Czar quer dizer rei, né? Rei dos russos, tá? Então, aquela família monarquia que vive em todo mundo na grandeza, com dinheiro, enquanto a população está passando fome. Então, toda monarquia ela é meio injusta, né? Porque sustenta todo aquele luxo dos palácios, das famílias ricas, enquanto a população vive na miséria. Então vamos lá. Então, este enorme império era governado por uma autocracia, cuja autoridade máxima era o czar, rei dos russos, que eu falei. Então, vocês estão vendo a situação da Rússia como é que estava. Um país grande, extenso, só que a Rússia ela fica bem lá no topo. Então, a Rússia tem 50% de todo o território dela é frio, muito frio, gelo. Então, tem alguns problemas de abastecimento. Então, a Rússia ela precisa fazer, ainda hoje, fazer uns investimentos muito altos, né, para poder minimizar esses problemas climáticos que tem. Então, vamos lá. A situação da Rússia antes da revolução, porque nós vamos ter uma revolução, porque o povo vai ficar revoltado com algumas coisas que vão acontecer, que aconteceram naquela época. Então, a Rússia era um dos países mais atrasados do ponto de vista do desenvolvimento das forças capitalistas. Foi o que eu falei para vocês. 80% da população eram formados de camponeses, era agrário, e só 20% que saía dessa situação. Então, era um país com problemas, problemas de abastecimento, problema de desemprego, problemas climáticos. Então, a situação não era boa. Enquanto a população estava mal, todo o pessoal lá da monarquia, todo mundo com uma fartura, até dizer chega, o povo estava cansado dessa situação. Mas mesmo assim, a economia russa foi a que mais se havia desenvolvido no final do século XIX. Tá? Então, o que acontece? Vocês estão vendo que muitos países ali da Europa estão engatinhando, com exceção de França, Inglaterra, que nessa época já era uma potência. Tá? Depois esse quadro vai mudar com a Primeira Guerra Mundial, que nós vamos ver isso daí. A Rússia demorou muito para ingressar no capitalismo, e um dos problemas principais era a enorme concentração de terras nas mãos de poucos proprietários. Quer dizer, poucas pessoas, tá? Poucos proprietários, detendo o maior número de terras. Então, os caras eram muito ricos. Enquanto a população era pobre, a terra estava concentrada na mão de poucos. Então, era um monopólio, né? Então, imagina o que esse povo era explorado e o que esse pessoal, esses monarcas ganhavam de dinheiro. Mesmo a parte do país que se modernizava estava sujeita à política absolutista do czar, porque
Porque o czar é aquele negócio, eu mando, todo mundo obedece. Já ouviram falar nisso daí, né? Então o czar era muito autoritário e não ouvia muito e não estava muito preocupado com a situação do povo. Então vamos lá. Então algumas coisas aconteceram, antecederam a Revolução Russa mesmo. Então vai ter mais ou menos umas duas pequenas revoluções antes de chegar na Revolução Russa mesmo aqui depois do czar mesmo. Então vamos lá. Quais foram as coisas que antecederam antes que eu falei? Teve uma revolução em 1905. Então vocês estão vendo, isso é uma gravura, uma pintura famosa, né? Que eu baixei aqui do UOL, mas essa gravura, ela existe e é bem famosa. Está mostrando o povo passando fome, desesperado. Olha não sei se vocês notaram o chão, é gelo, todo mundo encapuçado, todo mundo passando fome, porque a população foi para a rua. Foram para a rua pedir mudanças todas, e o czar estava nem aí. Então vamos lá. Então, a Revolução de 1905. No final do século XIX, as ideias socialistas chegaram à Rússia, porque entraram tarde no capitalismo. E o capitalismo que tinha lá, tudo direitinho, só um pequeno grupo da sociedade ganhava dinheiro, o resto passando fome. Então isso começa a despertar outros tipos de ideias. A população vai querer mais atenção, tomar o poder. E isso é um campo muito fértil para as ideias de Karl Marx, né? Marxismo. Depois nós vamos estar falando direitinho disso aí, Karl Marx e Engels. Tá? Então as ideias socialistas, que são um sistema muito mais de divisão, divisão em partes iguais, como dizer, mais igualitária, tá? Mais justa para os operários e para os camponeses. Então, essas ideias encontraram um campo fértil para isso, já que o czar não dava nem bola para ninguém, né? Então, essas ideias chegaram na Rússia. Em 1903 foi fundado o Partido Social Democrata Russo, tá? Que formou grandes líderes da Revolução. E entre eles estava o Lenin. Tá? O Lenin vai ser peça fundamental na Revolução Russa. E no mundo todo, vocês vão ver, depois nós vamos estar vendo. Porque essa aula nós vamos fazer em duas partes. Então vamos lá. Os movimentos revolucionários como Liberdade do Povo e outro grupo conhecido como os populistas, esse grupo também vai ter um papel muito importante nessa revolução. Foram apoiados por Marx, Karl Marx, que eu falei. Eram bastante ativos. A nobreza vivia no luxo e a maioria da população na miséria. Então eles viram no socialismo um modo de reverter essa situação. No fundo, eles tinham até razão em algumas coisas. Vamos lá. A humilhação do czar. Então vocês viram que a nobreza vivia na boa. O país ao todo agrário, pobre, população naquela situação. Aí o czar ainda para piorar vai se meter numa guerra, tá? Você sabe que guerra dá custo. Você gasta muito dinheiro. Então o país, a população já sem dinheiro. E todo o abastecimento, todo o dinheiro, ele tira da população para mandar para frente de guerra para os soldados com a ideia de ganhar impérios. Só que o que acontece? Eles arrumaram uma guerra com o Japão. Em termos de extensão, o Japão, geograficamente, é um país pequeno. E a Rússia cabe, acho que uns 100 Japão lá dentro. Então, vocês estão vendo, a discrepância é grande. Mas, mesmo assim, o Japão ganhou da Rússia. Então, para os russos, aquilo foi uma humilhação. No czar. Então, isso mostra a defasagem e a falta de preparo do exército russo. Então, vamos lá. As precárias condições de vida da maioria da população pioraram bastante no início do século XX. A Rússia entrou em guerra contra o Japão e perdeu. Que é coisa mais vergonhosa do que isso, tá? Não porque um é melhor que o outro, mas em termos de população, extensão, número de soldados, a coisa ter apanhado para os russos foi a pior coisa que podia acontecer no mundo. Então o czar ficou humilhado mesmo. Então a situação da população, que já não era boa, piorou com os gastos da guerra. A humilhação que a Rússia sofreu desencadeou uma onda de greves, protestos em todas as cidades russas. Aí a situação ficou insustentável. A fome e o desemprego dispararam.
e a insatisfação com o governo do czar só pioraram. Aqui, vocês estão vendo uma foto famosa. Essa é a foto, esse que está no meio aqui, é o czar. Ele com a família dele e alguns soldados no fundo. Esses soldados são chamados de cossacos, entendeu? Ficou meio esquisito, mas é isso mesmo. Tá? Então, o que acontece? Está vendo a pompa do czar. Enquanto eles estão tudo aí, tudo bem vestido, frio, que lá na Rússia é um frio, o clima é bravo. A população, além do frio, fome e tudo, e uma situação péssima. Então, nesta primeira aula, essa primeira parte, eu estou explicando para vocês e vocês estão vendo agora a situação da Rússia. Na segunda parte, nós vamos ver a formação dos partidos políticos, como as ideias socialistas e as ideias comunistas chegaram e como eles conseguiram tomar o poder. Então, pessoal, até a próxima aula, a segunda parte. Anotem tudo que vocês têm dúvida, eu vou estar dando uma atividade para nós estarmos avaliando como está o andamento. Então, para vocês, até a próxima aula e vamos lá, galera!